O que é o Azure Advisor, Vidal? O Azure Advisor ele vai ter a capacidade de olhar para a sua assinatura, ele vai olhar para o seu tenant, ele vai olhar para o seu Azure. Então, você que quer ser aprovado na certificação, ou você que está ali no dia a dia fazendo uma pré-venda, ou você que é do canal, está fazendo uma pré-venda, está fazendo algum atendimento. Se alguém te perguntar o que é o Azure Advisor, o nome já está falando, né? Advisor. Ele é um serviço dentro do Azure que está olhando a estrutura que você configurou e vendo se está dentro das melhores práticas. Está dentro das melhores práticas de segurança? Está dentro das melhores práticas de excelência operacional? Dentro de custo, confiabilidade? Tudo isso, performance, tudo isso, o Azure Advisor, ele vai trazer o quê, pessoal? Recomendações. Ele olha para o seu ambiente e vai falar assim, você deveria habilitar o MFA para a sua assinatura. Não está habilitada para as suas contas. Você poderia habilitar aqui um agente do Log Analytics. Veja, a estrutura do Advisor é exatamente uma resposta que o Azure tem para você não iniciar um troubleshooting ou iniciar uma análise do zero. É evidente aqui que a estrutura do Advisor, eu posso fazer download, exportar CSV, ele vai me trazer recomendações do ponto de vista de custo, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista, vamos ver aqui, do ponto de vista de operação, né? Poxa, eu deveria habilitar aqui o Traffic Analytics, para eu ter insights do que está acontecendo aqui. Então, aí, se eu clico aqui nessa opção, ele já me mostra aqui o que eu tenho que habilitar. Tá vendo que na aula de ontem eu criei um NSG Front, ele já está falando, você deveria habilitar aqui o Traffic Analytics Flow, né? Lembra lá o Flow Logs? Se eu clico aqui, ele já me leva para o Flow Logs. Eu vejo que eu não estou habilitado, que é isso que ele quer que eu faça, que eu habilite o network. Então, ele me mostra exatamente o que fazer. Além de ele me mostrar o que fazer, ele me mostra o como fazer, né? Você vai fazer isso assim, o passo a passo da sua remediação. Você vai clicar aqui, você vai fazer isso, pronto, você vai habilitar. Você vai precisar de uma licença do AD Premium. Na aula de Active Directory eu vou explicar o que é um tenant, o que é uma licença Premium e o que é um Conditional Access e MFA. Ponto. Mas aqui ele está falando, você precisa habilitar esse recurso. Então, quando eu clico aqui, ele me dá lá o que é o Conditional Access. Tá? Então, veja, poxa, Vidal, mas o Azure me mostra exatamente tudo isso? Sim, ele te mostra tudo isso e ele te dá essa facilidade de gerenciamento. Então, se você não conhecia o Azure Advisor, agora você sabe, se você conhece o Azure Advisor. Console na qual permite com que ele vai trazer recomendações do seu ambiente. Então, se eu entrar aqui, eu deveria habilitar uma réplica da máquina virtual em outra região. Tá vendo? Ele já me traz, eu tenho 3 máquinas virtuais e ele já me traz ali uma recomendação de confiabilidade daquela máquina, daquele ambiente. Tudo isso levando em consideração o ambiente que a gente subiu na aula passada, né? Por isso que eu subi os ambientes para eu ter insumos aqui. Poxa, Vidal, quem habilitou isso? Como que você habilitou isso? Não habilitei. Está habilitado. É cloud. Você consome este serviço. Tá certo? Então, tá aqui. Ele visualizou as minhas máquinas virtuais. Lembra que nos vídeos anteriores eu falei sobre isso? Então, a partir de agora, é essa estrutura. Você tem aqui olha lá, eu deveria habilitar a replicação desta máquina. Lembra que eu não selecionei lá a Viability Set, né? Eu não selecionei a Viability Set, ou no caso aqui é uma réplica mesmo, onde eu vou fazer um DR numa outra região, eu vou trabalhar com o Site Recover e tal. Tá? Do ponto de vista de segurança, a gente já consegue conectar até numa outra ferramenta, que é o Azure Security Center. O que o Azure Security Center entrega? Ele entrega as mesmas, digamos, funcionalidades ali do Advisor, mas só que agora ele abre o leque
muito focado em segurança. Então, o Azure Security Center é a console na qual me dá total visibilidade do que está acontecendo dentro do Azure do ponto de vista de segurança. Tá claro? Aqui, ó, o que você tem dentro dessa estrutura? Você tem dentro do Azure Security Center também as recomendações, ó lá, do meu ambiente. Olha lá, aqui o meu ambiente, ó, e ele traz dentro do Azure aqui um Security Score, né? Qual que é o meu score dentro do Azure de segurança? Mediante os recursos que eu estou que já foram implementados. Ele consegue olhar e falar, vixe, você tem alguns conteúdos ali que olha lá, você está sem... aqui é que ele não conseguiu validar a saúde, né? Unhealth. Mas quando ele monitora, ele já traz as recomendações aqui. Trouxe 6 recomendações. Vamos entrar aqui nessas recomendações aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o status dessas recomendações e depois ele traz os alertas, ó. Olha lá, estão tudo aqui, ó. Habilitar MFA, aplicar o gerenciamento de updates. Aqui, ó. Tá tudo aqui. Poxa, Vidal, mas aí o que você vai fazer? Olha lá, clica aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele já vai instalar o agente, ó. Ele já implementa a solução, ele já implementa o serviço. Poxa, mas o Azure já facilita isso para mim do ponto de vista de segurança? Ele me mostra o que eu tenho que fazer e já me dá a ação já. E se ele não dá, se eu clicar aqui, ele vai me falar, poxa, ó, o que você precisa fazer é isso, ó. Configurar um skill set, você precisa habilitar as funcionalidades de segurança dentro desse skill set. Esse é um cenário, tá ok? É possível também, né? Aqui eu não tenho nenhum alerta, mas eu poderia receber alguns alertas aqui dentro desse dashboard. E o próprio Security Center faz um inventário de tudo que está rodando dentro do Azure e se o agente está sendo monitorado ou não. Se não, eu vou lá, habilito o agente para eu começar a reportar as informações para essa estrutura e eu tenho total visibilidade. Aqui, ó, aqui eu tenho um AKS, aqui, ó, tem um cluster de AKS aqui dentro dessa estrutura. Ó, e assim por diante. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Muito bem. Security Score falei as recomendações de compliance. Agora, do ponto de vista, caso você tenha a necessidade de subir um ambiente PCI compliance ou ISO 27001 compliance, o Azure ele já te traz aqui as informações e os recursos que você tem ou não habilitado no Azure, se você está compliance ou não com aquela regulamentação 27001. Tá? Ele te mostra o status, até quais são os controles de cada uma dessas regulamentações e se você está aderente ou não. Da mesma forma, eu tenho a estrutura aqui do Azure Defender, né, se eu habilitar o Azure Defender dentro dos meus servidores, ele já está aqui, ó, sendo monitorado, ele me apresenta aqui o ambiente. Tá? Aqui nesse caso eu não tenho nenhum alerta de segurança, mas eu já tenho o Defender nesse ambiente, ele já me dá a precificação aqui, ó, um ambiente. Nesse caso, eu estou utilizando Management Groups. Depois eu vou explicar para cada um de vocês o que é esse Management Groups, tá? E outra coisa é o Security Policy, né? Quando a gente fala aqui de Security Policy, eu consigo entrar aqui, galera, aplicar políticas, né? Se eu entrar aqui, eu entro dentro da minha assinatura e aí eu assinalo alguma política que eventualmente eu queira implementar. Eu vou pegar minha política de segurança, minha política de governança dentro do Azure e vou implementar aqui, eu vou fazer uma Assign Policy aqui. Tá? Então, o Security Center, pessoal, é uma ferramenta muito completa, né? Muito completa. Eu ainda consigo colocar plugins de terceiros aqui, ó. Olha lá, CIEM de terceiros, consigo colocar outros plugins aqui, consigo criar uma conta do Azure Automate e também criar toda uma estrutura aqui de automação. Então, é de extrema importância você ter esse conhecimento do Security Center e entender até onde que ele pode chegar. Olha lá, até onde ele pode chegar. Quando você sobe todo o ambiente, o Security Center ele passa a ser o seu guia. Poxa, eu estou consumindo bem os serviços dentro da cloud ou não? Do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de custo, eu vou olhar muito lá dentro da estrutura do Advisor.
tá? Então, o Security Center, ele entrega essas funcionalidades? Entrega. Eu, nos meus projetos, acabo utilizando muito diariamente o Security Center para receber, para ver se tem alguma vulnerabilidade de segurança no ambiente, alguma porta. O próprio Azure já me dá essa visibilidade, tá bom? Então, essa é a estrutura. Agora, falando de Security Center, aí tem uma... Vamos olhar aqui. Dúvidas aqui, pessoal? Tranquilo? Entenderam? Se alguém te perguntar o que é, para que serve, até onde pode chegar o Security Center, todo mundo está ok? Deixa eu ver os comentários aqui. O chat travou ou não? Está travado? Deixa eu ver os comentários. Ó, 10. Beleza. Sim. Muito bem. Então, beleza. Olha lá, o Celso já respondeu ali 10. Combinado. Então, falei aqui para você do Security Center, falei da estrutura. Aí eu falei aqui alguns cenários de Security Center. Na prática, o dia a dia é o quê? Pessoal, aqui no nosso plano de estudo, tem um material onde vai dar maior visibilidade. É importante você depois dar uma lida aqui também, tal, dar uma olhada aqui, ó, o que é o Azure Security Center, dar uma estudada aqui, a arquitetura dele, a estrutura, a policy e tal. É importante depois você também dar uma lida aqui para você ter maior domínio aqui, conhecer um pouco mais. Mas você vai aprender mesmo aonde? Na prática. Você vai aprender na prática, subindo ali, gerando relatórios do Security Center, a estrutura toda, ok? Vamos falar aqui, ó, do Key Vault. Falei do Advisor, agora vamos falar aqui do Key Vault, né? O que é o Azure Key Vault? Então, vamos entrar ali, Azure Key Vault. Key Vault. Toda vez que você tem uma senha, onde que vocês salvam a senha de vocês? Onde fica salva a sua senha? Você tem um cofre de senha? Eu uso aqui, ó, um cofre de senha chamado... Qual é o cofre de senha que você usa na sua máquina? Digita aí. Pessoal, o Azure possui um cofre de senha? Sim, é o Key Vault. O que o Key Vault vai te entregar? Ao invés de você entregar a senha dentro da aplicação, dentro da sua Connect String, você faz o seguinte, você entrega a informação, a chave de segurança, a security key, que representa a senha dentro do Key Vault. Então, eu crio um Key Vault e, a partir desse Key Vault, eu dou segurança. É como se fosse um LastPass, é como se fosse um KeyPass. Qual é a senha? Toma aqui. A senha eu chamo a chave de chave do banco de dados, senha do banco de dados, beleza, mas ali não está a senha, né? Quando eu chamo a senha, ele vincula a propriedade do Key Vault, ele abre, ele acessa e ele consome. Então, o Key Vault é uma ferramenta que permite com que eu consiga ter total segurança dentro do meu ambiente. Então, quando você faz um ambiente de desenvolvimento de aplicações, ou quando você tem que fazer guardar num cofre o seu certificado digital, o que você faz quando você precisa guardar um cofre do seu certificado digital? Você pega o certificado, coloca o certificado dentro do Key Vault e cria uma referência, cria uma referência dele dentro da estrutura. Na prática, é isso daqui que o Key Vault acaba entregando, tá? No dia a dia. Agora, existe um outro recurso que é o Information Protection, deixa eu ver, Information Protection e o ATP. Deixa eu pegar aqui, ó. Do ponto de vista de segurança, quando você pensa em segurança, melhores práticas, eu comecei a live, comecei a aula te apresentando o Advisor, que vai te dar uma visibilidade do que está acontecendo dentro do Azure, o Azure Security Center e o Key Vault. São 3 ferramentas que você precisa considerar dentro da sua arquitetura de segurança, tá? Então, com melhores práticas, operacionais, Advisor Security Center, anotou, beleza? E dentro da sua arquitetura, o Key Vault. Eu vou te apresentar outras ferramentas agora, tá? O que você tem? Você tem, do ponto de vista de segurança, você tem que aplicar segurança em todas as camadas. Então, eu tenho que aplicar a segurança na camada de conectividade, seja num ambiente dentro do Azure ou para um ambiente fora do Azure, tá? Eu preciso aplicar segurança aqui
na camada de infraestrutura e na camada de aplicação. Então, eu tenho aqui os Application Security Group, eu tenho o WAF, Web Application Firewall, eu tenho aqui o Azure Firewall, eu tenho o Network Security Group, ou seja, são tudo ferramentas que devem ser consideradas no seu projeto. Não é porque você está colocando um firewall de aplicação que você não vai colocar um firewall de rede. Não, você vai colocar firewall na infraestrutura e também vai colocar firewall na aplicação e vai garantir uma conectividade utilizando VNet Peering, por exemplo. Ponto importante que você não pode esquecer que toda a implementação de segurança do ponto de vista de conectividade, infraestrutura e aplicação, você precisa considerar automação, você precisa considerar algumas capabilities como DevOps, como tolerância à falha, como disponibilidade. Você precisa disso. Quando você monta uma estrutura com DevOps, você garante ali total visibilidade e consistência para o Azure Security Center. Então, se você... Só esse slide eu já posso fechar a nossa aula de hoje. Com esse slide eu posso fechar, é o conteúdo que você precisa. Melhores práticas, é esse slide. Você entende? O que eu vou fazer agora, nos próximos slides, até o final da aula, é fazer algumas demonstrações práticas de alguns cenários de como que você implementa essa segurança, seja no Network Security Group, do Bastion Host, que o Lessa vai apresentar, seja no acesso externo de uma aplicação, utilizando o Web Application Firewall. É de extrema importância ter a visão do todo, ter a visão do cenário. Quando você tem a visão do cenário, facilita muito a sua jornada. Facilita muito a sua jornada. Tá ok? Ficou claro aqui? Seu já do ponto de vista de acesso, né? Do ponto de vista de visibilidade, né? Deixa eu apresentar aqui, por exemplo, deixa eu ver, essa arquitetura aqui, né? Cadê? Isso, essa arquitetura aqui, ó. Essa arquitetura é uma arquitetura que entrega o quê? Um ambiente dos meus servidores e eu vou ter uma segurança aqui, ó. Eu vou ter uma segurança, seja no Web Application Firewall ou seja através de Front Door, né? Seja através de Front Door. Então, eu tenho duas ferramentas aqui dentro do Azure que entrega essa estrutura, tá? E qual que é o meu objetivo aqui inicial? Te apresentar do ponto de vista de topologia. Poxa, Vidal, me fala um pouco sobre o anti-DDoS do Azure. O Azure possui uma estrutura contra DDoS? Sim. Qual que é o objetivo desse anti-DDoS do Azure? Garantir exatamente negação de serviço. Existem várias regras dentro do Azure que vai auxiliar e vai já eliminar, digamos, vários ataques DDoS. Mas lembrando, essa é uma política que você precisa habilitar ela. Você habilita ela na sua Virtual Network, você habilita ela na VNet. Então a VNet já tem um anti-DDoS. Aí você pluga isso com um Azure Firewall. Aí você pluga isso com o WAF. E aí você começa a ter uma arquitetura completa, de hub spoke e tal, aí você começa a ter uma estrutura mais robusta, tá? Então, anti-DDoS é um serviço muito utilizado dentro do Azure do ponto de vista de segurança. Você precisa habilitar isso dentro das suas arquiteturas, dentro da sua arquitetura. Além deste recurso, só recordando, ontem a gente falou sobre o tal do Virtual One, lembra? Esse aqui é o Virtual One. Eu tenho várias filiais, elas se conectam dentro do Azure, né? Elas se conectam dentro do Azure, e eu tenho VPN ou Express Route. Essa estrutura aqui, ó, é o que a gente chama de hub de Virtual One. Eu crio um hub de Virtual One dentro do Azure e ele vai me permitir essa conectividade aqui dentro dessa estrutura, tá? Seja através de Express Route, seja de point-to-point to site e assim por diante. Então, respondendo e refinando o nosso entendimento de arquitetura, né? De arquitetura é exatamente isso. Tá claro? Tranquilo? Agora vamos ver, digamos, todas essas soluções de segurança juntas num único local.
Eu tenho um ambiente. O que eu vou te mostrar agora é uma arquitetura de referência que você deve considerar em todos os seus projetos, tá? Ou seja, eu tenho uma estrutura, uma VNet Hub, uma VNet centralizada, com componentes de segurança, com DDoS habilitado. Eu vou implementar aqui uma estrutura de IaaS usando VNet Spoke com Security Group, Key Vault, e além disso, eu vou ter um ambiente PaaS, utilizando aqui Application Security Group, Private Link e também Key Vault. Então, essa é uma estrutura onde você pega esses componentes de segurança aqui e você consegue olhar para essa estrutura e você vê, poxa, o meu ambiente está seguro, né? Eu tenho o blueprint, que é exatamente isso que eu estou mostrando agora. Eu tenho o blueprint ideal para um ambiente seguro dentro do Azure, do ponto de vista de networking, tá? Do ponto de vista de rede. Poxa, Vidal, o que você me falou agora? Você está falando, não estou entendendo nada, meu. O que eu acabei de te falar? Eu acabei de te falar que você precisa subir um ambiente de segurança por camadas, em todas as camadas. E eu detalhei para você a camada de conectividade de infraestrutura, de aplicação e conectividade. Mas só que naquela tela eu mostrei tudo junto. Foi exatamente isso que eu fiz, do ponto de vista de segurança. Ficou claro aqui, pessoal? Tranquilo?